Essa matéria que apreciamos no começo dessa legislatura é da maior importância para que se possa dar celeridade ao trabalho do Congresso Nacional. Temos falhas no regimento comum que rege o funcionamento das sessões do Congresso e no entendimento entre a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado. Foi elaborada uma resolução, que é essa resolução que vamos apreciar agora, a resolução número 1 de 2015 do Congresso Nacional, que modifica o regimento comum para facilitar a apreciação, encaminhamento e votação de vetos. Esse é o propósito dessa resolução número 1 de 2015 do Congresso Nacional. As duas casas, as duas mesas diretoras se reuniram, discutiram e elaboraram essas modificações. Como vice-presidente do Senado, participei dessa discussão na reunião da mesa diretora do Senado. O mesmo ocorreu na reunião da mesa diretora da Câmara. O projeto de resolução número 1, 2015, do Congresso Nacional altera o procedimento de apreciação dos vetos presidenciais. Vale ressalvar que há décadas o processo legislativo era inconcluso, não se apreciava vetos e o processo legislativo ficava inconcluso. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós começamos a fazer funcionar na sua plenitude, na sua prerrogativa constitucional, esse plenário do Congresso Nacional. E agora nós temos a oportunidade de criar mecanismos que dê transparência à apreciação dos vetos, que dê oportunidade do debate, que dê oportunidade do contraditório e que se conclua o processo legislativo. Nós temos novos senadores, novas senadoras, nós temos novas deputadas e novos deputados. E é bom que se diga que essa resolução cria a possibilidade de corrigirmos uma falha grave no Parlamento brasileiro, que era deixar inconcluso a apreciação de vetos. Para que se tenha uma ideia, hoje ainda, só levando em conta vetos anteriores à resolução, que modificou o procedimento e obrigou a apreciação de vetos, nós temos milhares de vetos a serem apreciados. São 280, mas cada um deles com muitos itens a serem apreciados. Inclusive, eu assumo aqui como relator dessa matéria que não podemos usar o mecanismo do painel eletrônico tendo em vista a quantidade de vetos que temos para apreciar. Pelo menos temporariamente, vamos ter que fazer uso de cédula. Não é uma intenção nossa ficar preso a esse mecanismo, mas, por enquanto, para apreciarmos a quantidade de vetos, nós vamos ter que fazer uso de cédula. Daí a resolução trazer a apreciação de cédula. Então, senhor presidente, colegas parlamentares, foi apresentado pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para modernizar e adequar o procedimento de apreciação de vetos. Tendo como base o artigo 129 do Regimento Comum, foram apresentadas emendas a esse projeto de resolução, sobre as quais se oferece parecer único nos termos do artigo 130 do mesmo regimento. Foram apresentadas uma emenda da senadora Ana Amélia, o presidente acabou de fazer a leitura, substitutiva ao artigo 106A, do senador José Pimentel, modificando o parágrafo 1º do artigo 106A, da senadora Ana Amélia, supressiva ao artigo 106B, do senador Ricardo Ferraço, supressiva ao artigo 106B, de igual teor da senadora Ana Amélia, do senador Ricardo Ferraço, supressiva ao parágrafo 2º do artigo 106B, e também do senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, substitutiva aos artigos 106A e 106B. Também do deputado federal Paulderney Avelino, aditiva ao artigo 106B
e do deputado Paulderney Avelino, também substitutiva, a emenda número 8, do artigo 106A. E do deputado Marcelo Aro, modificativa do parágrafo 1º do artigo 106B. Também do deputado e líder na Casa, Mendonça Filho, a emenda número 10 e a emenda número 11 do deputado Florencio. Eu procurei, já que estamos falando de uma matéria que entendemos tem que ter acordo das casas, como foi feito a partir das mesas diretoras da Câmara e do Senado, ouvi os líderes, conversei, levando em conta cada um dos proponentes de emenda, a sua intenção de aperfeiçoar essa resolução. E fiz um substitutivo que incorpora as preocupações apresentadas pelo líder Cássio Cunha Lima, obviamente que não na sua plenitude, porque tem uma parcela, uma parte da proposição dele que não estou acatando, mas também estou acolhendo a emenda da senadora Ana Amélia, que de alguma maneira contempla a intenção posta na emenda do senador Ricardo Ferraz, e também estou acolhendo emenda do deputado Paulderney Avelino, no sentido de aperfeiçoar, inclusive, a redação. O mesmo faço em relação à emenda do senador José Pimentel. Conversando com a assessoria da mesa diretora do Senado e da Câmara, cheguei, então aqui eu acho que eu poderia dispensar, talvez, a leitura da análise, mas, basicamente, a intenção de algumas emendas, de fazer uso do painel eletrônico, de apreciarmos cada uma das resoluções, é impraticável, pelo menos nesse momento, tendo em vista o acúmulo de vetos a serem apreciados. Mas tem uma intenção colocada, uma proposta, que vem na emenda do senador Cássio Cunha Lima, que não estava prevista na resolução quando dos destaques. Quando apresentados destaques, não teria tempo, não estava previsto tempo para que os líderes pudessem fazer o debate dos destaques. E essa emenda eu estou acolhendo, penso que ela contempla um posicionamento dos líderes da oposição que querem, quando da apresentação de destaque, poder fazer também o debate. Ele não está, no substitutivo, está trazendo dois deputados e 2 senadores para cada destaque que for apresentado. Também incorporando aí uma proposição da senadora Ana Amélia, estou tirando da resolução que tínhamos a exigência que se colocava no parágrafo 1º, até o início da ordem do dia poderá ser apresentado destaques de dispositivos para apreciação no painel eletrônico a requerimento de bancadas. Isso implicava em sair se colhendo assinaturas de parlamentares no plenário para que o destaque pudesse ser apresentado. E observada a seguinte proporcionalidade: 5 a 24 deputados, 3 a 5 senadores, e assim seguia. A resolução, sim, com o acolhimento das emendas que estou fazendo, nós estamos simplificando esse... O parágrafo 1º. Simplificando. Até o início da ordem do dia, essa é a resolução. Poderá ser apresentada destaque, dispositivo para apreciação no painel eletrônico, a requerimento de líder de qualquer das casas. Ponto. Simplifica, não tem que consultar quantos deputados e quantos senadores. Esse é um entendimento que fazemos no sentido de simplificar o papel, inclusive, das oposições, de poder levantar ou de quem venha divergir do encaminhamento em globo das matérias, fazendo os devidos destaques. Então, com isso, cai toda aquela exigência de número de senadores e de deputados que os líderes teriam que justificar. De líder, basta que um líder de uma casa ou de outra faça o destaque. Eu acho que isso contempla e resolve boa parte da intenção
das emendas apresentadas. E o substitutivo também, na discussão dos vetos constantes da pauta, far-se-á em globo, nós estamos mantendo. Na discussão, conceder-se-á a palavra aos oradores inscritos por até 5 minutos. Após terem discutido 4 senadores e 6 deputados, o processo de votação iniciar-se-á imediatamente após o encaminhamento dos líderes para a orientação de suas bancadas por até 1 minuto. Então, eu penso que com essas modificações nós temos condição de levar em conta o que sugeriu a senadora Ana Amélia, fazendo as modificações como pediu o senador Paulderney Avelino, em parte sendo acolhido, o líder Cássio Cunha Lima, o Zé Pimentel e os demais colegas. Eu passo, então, a fazer rapidamente a leitura. Primeiro, eu queria dizer da apreciação, então, que estamos fazendo. O meu voto, então, meu parecer é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo, que vou fazer a leitura, apresentado, incorporando, então, parcialmente, o texto das emendas 1, 2, emenda 2, 6, 8 e 9, como já falei, dos referidos parlamentares. E a resolução, dessa maneira, ela passa a incorporar o que eu entendi a essência do que foi colocado pelos colegas parlamentares, garantindo, isso vai alongar certamente as sessões, talvez por mais 40 minutos, 1 hora, quando se garante o destaque feito dessa maneira e o encaminhamento e o debate dos destaques, mas eu penso que isso, de algum jeito, é uma maneira de aperfeiçoar, porque se faz um destaque, é por conta da importância daquela matéria e merece, sim, um espaço para o debate, tanto por deputados quanto por senadores. Senhor presidente, é esse meu parecer e meu voto, então, é pela aprovação do substitutivo, que eu peço a Vossa Excelência, se possível, peça a alguém, secretariando, possa fazer a leitura, ou Vossa Excelência mesmo, com o acolhimento das emendas 1, 2, 6, 8 e 9, muitas delas parcialmente, como expliquei aqui nessa oportunidade. Senhor presidente.